Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do MedFit Podcast, né? E hoje a gente tem a honra novamente aqui, uma pessoa que já é quase sócia aqui do nosso podcast, e a gente gosta muito de trocar uma ideia, que é o Dr. Rafael Osterman, né? Doutor, tá contigo aí, se apresenta aí mais uma vez, só reforçando, né? Para quem talvez não viu episódios anteriores. Sócio minoritário, já estamos aí, já tem uma participação nas cotas. ações. Já tem umas ações da empresa aí. Edson, um prazerzaço estar aqui contigo e com a Júlia, falando sobre assuntos bem importantes, né? Sim. Como compulsão alimentar, hábitos equivocados. Na sequência, falar um pouco sobre emagrecimento e medicamentos para emagrecer, que é uma coisa que está muito em alta, né? Show, doutor. Ô, doutor, a gente acho que já falou sobre, né, balão, enfim, a gente sempre, né, pincela nessa área que é o emagrecimento, saúde, prevenção e aquela coisa, todos esses assuntos que estão relacionados, né, nessa área. E hoje, como o doutor já antecipou, a ideia é a gente bater um papo sobre isso, sobre compulsão, né, o que uma compulsão pode trazer aí de malefícios, né, de efeitos colaterais relacionados à saúde. Como a gente vinha conversando, né, doutor? Nem sempre está ligado só à alimentação, à compulsão, né? A pessoa que é compulsiva, ela pode desenvolver outros vícios, outras maneiras de escape, né, doutor? Perfeito. Se a gente vai falar sobre compulsão, é interessante a gente conceituar, né? O que é compulsão? Compulsão é a repetição de um hábito, repetição de uma ação, apesar de você ter reforços negativos. Então você faz aquilo e mesmo você tendo reforços negativos, consequências negativas, você vai lá e repete aquilo e faz aquela ação repetidamente, de forma recorrente, né? É muito interessante a gente estudar sobre compulsão, né? E os mecanismos que envolvem isso, né? Isso é um pouquinho diferente de impulsividade, né? A impulsividade você começa a ação, mas você consegue frear, né? E a compulsão não. A compulsão você começa, vai até o fim e ela depois se torna recorrente. A compulsão, de certa forma, é um hábito, né? Sim. É um hábito. Na realidade, um super hábito. Um super hábito realizado repetidas vezes, né? Então, se a gente pudesse conceituar de forma muito simples para o pessoal que está em casa, sim, seria basicamente isso. Quando a gente fala em compulsão, a gente habitualmente associa a alimentação. Sim, é o mais comum que a gente, né? Mas não é só isso, né? Quando a gente fala em compulsão, a coisa é bem mais ampla. Sim. E ela pode estar relacionada a várias outras coisas, né? Como, por exemplo, jogos de azar. Hoje tem muito no celular, né? Sim. Joguinhos de aposta, joguinhos que ganham dinheiro. Esses sites relacionados aos esportes em si mesmo. Jogos tá uma de futebol, loucura, né? Tá exatamente. Uma loucura. Exatamente. A gente vê todo mundo, enfim, tá realmente... Geralmente o pessoal, tem gente que ganha dinheiro, mas a imensa maioria, em geral, perde. Né? Para alguém ganhar tem que um monte perder, né? Exatamente. Essa é a realidade, Sempre né? que alguém ganha, alguém está perdendo. Exatamente. Né? E da mesma forma, por exemplo, uso de mídias sociais desenfreado, uso da pornografia, masturbação, uso de substâncias psicoativas, medicamentos, drogas. Então está tudo muito relacionado à compulsão e a vício. Sim. Por quê? Porque tudo isso está tudo interligado dentro de uma mesma circuitaria cerebral, dentro de uma mesma região do cérebro, né? Que controla a questão dos hábitos, né? Que é uma área, para o pessoal que está em casa entender, quando a gente vai falar sobre isso, sobre neurociência e sobre neuroanatomia, é uma região que fica bem no meio do cérebro, entre as duas orelhas, chama-se área tegumentar ventral. E essa área tem uma relação com uma área um pouco mais na frente, chamada núcleus accumbens. E essa circuitaria cerebral é a circuitaria que está muito relacionada com a questão de hábitos que levam a prazer e recompensa e, ao mesmo tempo, sofrimento, gerando assim uma balança. Então, quando a gente fala em compulsão, a gente fala muito nessa balança, né?
em que você pratica um hábito, aquilo gera uma sensação de prazer e recompensa. Naquele momento, né? Naquele momento. Isso está muito relacionado a um neurotransmissor chamado dopamina, que muito tem se falado sobre ele. Que é um neurotransmissor que é liberado entre os neurônios nessa região que eu falei, entre a área tegumentar ventral e o núcleo accumbens. E quando a gente libera dopamina, e isso ocorre muito nessas situações que a gente falou, né? Pornografia, uso desenfreado de mídias sociais, jogos de azar, comidas hiperpalatáveis e hiper saborosas. Ricas em açúcar e gordura, exatamente, né? Então isso acaba gerando uma sensação de recompensa e de prazer muito forte. Mas logo depois, o que se observa? Observa uma gangorra em que o prazer dá lugar para um desânimo, para o que a gente chama de forma mais técnica, uma anedonia. Né? É que seria aquele momento do arrependimento, do... Exatamente. Né, que a pessoa fez, mas por que eu fiz? Comi, por que eu comi? Né? Usei, sei lá, drogas, né? Exatamente. Então Essa manifestação de desânimo e de arrependimento, tipo, botei o pé na jaca, nossa, meu Deus do céu. E aí o cara dá um desânimo, fica desesperado, fica realmente muito chateado. Quando a gente vai lá para o cérebro, a gente está observando que é uma baixa de dopamina. Sim. Então a pessoa entra num estado de desânimo e de sofrimento, de certa forma. O que ela tende a fazer de novo? Repetir para ter aquele momento de prazer, né? Exatamente. Então a compulsão está muito relacionada a isso. Então, hábitos repetitivos, gerando a necessidade de estímulos, muitas vezes, e gradativamente maiores, para obter o mesmo efeito no cérebro. É porque eu acho que da mesma forma, né, que outros estímulos, a pessoa acaba se adaptando, né, naquele estímulo e procura algo mais, né, algo que seja um pouquinho mais agressivo, e assim o ciclo se repete e na verdade vai aumentando, né? Vai tornando exponencial. O doutor, é comum, ou melhor, é correto a gente afirmar, né, que toda pessoa que tem algum tipo de compulsão, né, seja ela que, né, vai despontar em algum lado da vida, é correto, na verdade, a gente falar que isso está relacionado geralmente a algum problema que ela tem. Por exemplo, assim, tenho problemas no casamento, tenho problemas com meu filho, que às vezes é usuário de droga, tenho problemas, enfim, autoestima, e sempre está relacionado com algum problema que dispara esse gatilho da compulsão. Perfeito. Geralmente, esses comportamentos compulsivos, geralmente eles têm subjacente a eles problemas emocionais, evidentemente. Né? Problemas de relação, problemas do trabalho, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com o filho, financeiro. Né? Esses comportamentos acabam gerando muitas vezes ansiedade, depressão. E isso pode estar muito relacionado no nosso cérebro e conectado com esse circuito em que você acaba desenvolvendo hábitos de fuga. Né? E a compulsão, muitas vezes, é um super hábito de fuga de problemas. Né? Evidentemente que isso acaba descambando e acaba gerando mais problemas. No caso da compulsão alimentar, acaba gerando uma ingesta calórica muito mais substancial, muito mais significativa. Habitualmente, pessoas compulsivas não fazem atividade física, né? São mais sedentárias, e isso acaba gerando um desbalanço calórico que vai resultar obesidade, ganho de peso, na nossa famigerada obesidade, ganho de peso. Ô doutor, e o que a gente mais encontra aí, o que a gente encontra de mais moderno hoje, que tem um resultado com menos efeito colateral e tal, para que a gente pudesse, né, tratar essas pessoas, ajudar essas pessoas, né, que estão nos ouvindo, que às vezes, né, me encontro, né, e esse é um gatilho, o doutor citou aqui, esse é um gatilho que eu posso estar vivenciando em casa, né? Então, o que eu devo procurar, qual profissional que eu abordo primeiro? Não, eu vou num clínico geral, eu vou... Enfim, é uma instrução, assim, que eu acho que é bacana também, né? Que é um das intenções do nosso podcast, é justamente trazer essa informação e ajudar as pessoas, né, que nos assistem em casa. Eu acho que antes de procurar um profissional, é interessante a pessoa
realmente olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e perceber que aquele comportamento ali está fora de esquadro. Tá. Ele está inadequado, ele está excessivo. Em geral, as pessoas entendem isso, né? As pessoas percebem isso. O que a gente observa é que mesmo as pessoas percebendo isso, elas têm dificuldade de procurar ajuda. Por quê? Porque esse mecanismo de compulsão, ele acaba gerando uma zona de conforto, né? Quando tu está num estado de compulsão, tu está numa zona de conforto, porque tu está fazendo uma coisa de forma repetitiva, mas que te dá prazer. E sair dessa zona de conforto é muito delicado, né? Seja sozinho, por livre e espontânea vontade, por força de vontade, seja buscando profissionais. Sim. Mas a gente entende que, num primeiro momento, é muito importante a pessoa identificar isso. Então, o primeiro passo é ela entender que isso está ocorrendo. Para ela entender que isso está ocorrendo, ela precisa entender o que é a compulsão. E ver, se aquilo ali, e ver se aquilo ali está se enquadrando. Segundo ponto, ela tentar observar no dia a dia dela quais são as coisas, quais são os gatilhos que geram ansiedade e, consequentemente, compulsão. Muitas vezes existe uma ansiedade antecipatória, né, em relação a algumas coisas. Geralmente, às vezes as pessoas trabalham o dia inteiro e têm esses gatilhos de compulsão à noite quando chegam em casa. É muito interessante isso. A gente observa uma coisa muito interessante, Edson. Muitas vezes a gente pergunta para esses pacientes que vêm fazer tratamentos para obesidade, seja só com medicamentos, balão ou bariátrica, e a gente pergunta qual é o momento que tem mais vontade de comer, né? Geralmente à noite. Sim. Né? É muito difícil a gente ver alguém assim, não, dá muita vontade de comer de manhã. Geralmente à noite, quando eles chegam em casa, né? Por quê? Porque habitualmente durante o dia as pessoas estão muito ocupadas. Então o cérebro delas está dividido com várias funções. Quando elas começam a lidar consigo mesmas, geralmente à noite, é que a coisa quando realmente acontece. A cabeça dá uma esvaziada, né? Dá uma esvaziada. Aí começa a oficina vazia, como já diria o ditado. Mas aí, no momento em que a pessoa começa a identificar isso não é fácil, tá? Sim. As pessoas precisam de ajuda. E aí é que vem o próximo passo, que é que tipo de profissional eu devo procurar? Isso. Né? Como tu perguntasse. A gente entende que um profissional de primeira linha para identificação e para início de tratamento de compulsão, nós entendemos que existem 2 profissionais. No nosso núcleo de obesidade, a gente trabalha muito forte essas 2 especialidades, essas 2 áreas, que são a psicologia e a nutrição. Tá? 2 áreas que as pessoas fogem como o diabo foge da cruz, né? É porque são 2 áreas assim, né, doutor? Que para que tu colha o fruto do profissional, ele tem que ser muito sincero contigo e te falar algumas verdades que às vezes tu não está preparado para ouvir, né? Vai te tirar da zona de conforto. Nutrição. Tua alimentação toda errada. Minha cerveja, meu chocolate, né? A psicologia. Talvez a tua atitude. Mas é o meu hábito, eu já faço isso há anos. Como que eu vou mudar? Tá muito enraizado, né? É difícil quando tem algo intrínseco assim, né? A gente mudar. Mas eu acho que eu vejo isso, né? Eu vi muito isso. Até não faz muito tempo que eu tinha uma aluna assim. Eu dava aula de personal para ela, só que ela faltava bastante. E uma semana sim, outra não. Também problemas com depressão. Até ela toma uma medicação, né? Para diminuir e controlar a depressão. Só que ela parava muito assim. Só que eu sempre elogiei muito ela porque ela é uma pessoa que falha, mas na semana seguinte tenta de novo, dá uma baixadinha, volta, porque eu acho que esse é o primeiro passo. Vai chegar uma hora que às vezes um ajuste de medicação, né, doutor? Vai estabilizar um pouquinho mais, ela vai conseguir entrar numa rotina um pouco melhor, mais saudável e assim vai engrenar, né? Então, o que eu queria dizer é que essa atitude, né, essa autorreflexão primeiro, opa, isso não é certo, isso eu acho que não faz bem para mim, não consigo sozinho, não consigo. Está na hora de procurar os profissionais. Isso aqui é uma coisa interessante, né? A percepção sobre a compulsão e o desejo de mudança,
O que a gente observa? A gente observa que difere um pouco de acordo com níveis de obesidade. Os pacientes com obesidades mais severas, eles geralmente têm um comportamento extremamente compulsivo. Então, é pouco provável a gente ver uma obesidade severa sem compulsão e sem ansiedade. Não tem como, as duas coisas andam juntas. Mas nesse nível de obesidade mais severa, geralmente há muito mais dificuldade de entendimento e de gerar a ação inicial, de dar o passo. Até porque essas pessoas, em tempos passados, elas provavelmente já tentaram dar alguns passos para melhorar a obesidade. E elas não conseguiram, não foram exitosas. Seja porque não passaram por bons profissionais, ou, muito frequentemente, porque nem por profissionais passaram. Tentaram fazer com o Dr. Google, por exemplo. Tentaram fazer ao bel prazer. E quando você tenta fazer isso, não dá, né? Eu faço uma brincadeira com os pacientes quando eles torcem o nariz para ir numa Nutri, por exemplo, para fazer enfim, começar um acompanhamento. Eu digo para eles assim, olha só, eu sou médico, tá? Eu quero construir uma casa. Cara, eu consigo construir uma casa? Não, eu preciso de quem? Eu preciso de gente capacitada para me ajudar. Eu até posso estudar e ter muito boas noções, mas os detalhes, a filigrana... A habilidade... Cara, tem que ser um profissional, entendeu? Eu vou precisar do mestre de obras, vou precisar de pedreiros, vou precisar do engenheiro, talvez precise de um arquiteto, muito provavelmente. Até mesmo para as particularidades, né? E coisas que saem fora do padrão. Porque eu costumo sempre falar assim, o bom profissional está onde? Ele aparece quando acontece o problema. Né? Porque, eu construo essa mesa aqui, eu tenho o projeto, eu tenho a madeira, eu vou construir. Mas se de repente é uma madeira que não é da qualidade e ela está, né, mexendo e tal, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Então os profissionais, né, eles se diferenciam aí, eu acho, né? Então essa habilidade é uma coisa que tu não vais conseguir sozinho, tu não vais conseguir lendo um livro, tu não vais conseguir vendo um vídeo, não vais conseguir, tu tens que ter. E o que acontece? Quando as pessoas não fazem isso e estão sofrendo com compulsão, com ansiedade e não procuram ajuda, elas acabam se frustrando porque o resultado não aparece, certo? E essa frustração, essas frustrações recorrentes vão gerando cicatrizes emocionais que dificultam novas intervenções. Entendeu? Dificultam ações no momento futuro, feitas inclusive por profissionais. E mais importante do que isso, né, Edson? Quando as pessoas ficam assim, peregrinando, ou procurando coisas que não têm uma qualidade ou não sustentam, elas ficam, e elas são obesas, por exemplo, elas ficam no que a gente chama de janela de oportunidade. Então, ou seja, é aquela fração de tempo que dura anos, muitas vezes, muitos anos, em que as pessoas poderiam ter tratamentos mais assertivos, mais corretos, e elas ficam numa faixa de terapêutica e de tratamentos muito superficial. Quando, na verdade, elas deveriam ser tratadas de forma mais assertiva, mais certeira, mais sniper. Né? Exatamente. E o que acontece? Quando elas ficam assim, elas ficam nessa janela de oportunidade, onde elas poderiam estar realmente se tratando de forma significativa. Só que aí, com a obesidade, vem doenças crônicas. Então, numa parte desse tempo, elas estão subclínicas, elas estão sem doenças, daqui a pouco começa a aparecer hipertensão, diabetes, doença do refluxo, dor nas pernas, dor na coluna, e as coisas vão se acumulando, vão se somando. Chega um ponto em que as coisas estão passando dos limites, e é aí que elas procuram. Quando realmente o organismo já sofreu muito dano, né? Então, a gente tem falado muito, assim, eu tenho falado muito nos stories sobre janela de oportunidade. Né? E a importância dos pacientes buscarem ajuda cedo, né? Mais cedo, para evitar que o organismo realmente sofra as consequências. Porque a pessoa acaba chegando num nível, né, de obesidade, né, que o tecido adiposo ali é tão grande que os processos inflamatórios ali já são
muito difíceis de conseguir reverter, né, ou diminuir. A gente acompanha muito, até inclusive, né, um parêntese aqui, mas enfim, estamos no assunto. Eu tive algumas semanas aí, eu tive que levar a Júlia lá na clínica, em Aranaguá, não conhecia? A clínica lá, muito, muito legal, muito bacana, bem completa, né? E eu vi um paciente que, inclusive, a Júlia, depois era paciente da Júlia, mas realmente que estava assim, com uma obesidade, assim, bastante visível, né? Aí depois a gente veio conversando sobre esses detalhes de como chega num ponto que tudo é muito difícil. Tudo, o primeiro passo, e aí tu começa, e aí o processo é devagar, e às vezes não acontece naquele ritmo que tu acha que deveria acontecer, tu acaba abandonando tudo, e aí depois volta, pior ainda, e então esse acerto no tratamento, né, doutor, ele é fundamental para que a pessoa, né, consiga enxergar resultados, né, os primeiros passos, para aquilo também motivar e a pessoa conseguir dar sequência no tratamento, que às vezes, em alguns casos, a indicação tem que ser cirúrgica, né, doutor? A cirurgia, na verdade, existe uma crença muito interessante em relação à cirurgia bariátrica, que é de entender que ela é o último recurso. Sim. E, na verdade, ela não é o último recurso. Ela é mais uma opção. Mais uma ferramenta. Ela é mais uma ferramenta e ela pode ser a primeira opção. Sim. Para pacientes que já têm indicação. Porque os pacientes que já têm indicação, eles já provavelmente, quando a gente vai analisar e fazer a história, conversar com esse paciente durante a consulta, eles já estão numa janela de oportunidade muito longa, tá? E eles já estão sofrendo muito dano. Então, muitas vezes chegar para esse cara que tem um excesso de peso de 35, 40, 45 quilos, até 50 quilos ou mais de excesso de peso, dizer assim, não, vamos para Nutri primeiro, vamos não sei o quê, vamos fazer assim, a gente vai ficar, nessa faixa de obesidade, a gente vai ficar transitando numa faixa terapêutica que não atinge ele de forma positiva, entendeu? E aí isso é bem importante que as pessoas entendam, que os profissionais entendam, que muitas vezes nesses casos a gente precisa realmente ser mais assertivo. Bom seria, né, Edson, se a gente conseguisse, não precisar cortar estômagos e desviar intestinos, né? Sim. Isso seria o ideal, né? O mundo ideal, né? Cara, o mundo ideal é atividade física, cuidar bastante de alimentação. Eu falo para os pacientes, doutor, quanto tempo eu devo fazer atividade física? Se tu puder fazer até o teu leito de morte, seria o ideal. E se tu puder cuidar da alimentação sempre, é o ideal, né? Mas aí o que a gente entende, né? Se fazer atividade física e cuidar da alimentação fosse suficiente, a gente não teria outras tecnologias sendo desenvolvidas, a cirurgia tão desenvolvida. Então, mas mesmo assim, dieta, atividade física e principalmente, né, talvez tão importante quanto elas, ter uma boa higiene do sono, eu penso que é o tripé básico de tudo, né? Então, o cara que tem muita ansiedade e compulsão, habitualmente ele não está dormindo bem. Sim. E a privação de sono gera gatilho para ansiedade, gera gatilho para compulsão. Então, uma das coisas importantes quando a gente começa esse processo de cuidado com Nutri, com psicóloga, é revisar o protocolo de sono desse paciente. Se ele não estiver dormindo bem, ele não vai conseguir emagrecer de forma eficiente. E a gente tem toda a questão, né, fisiológica da produção hormonal, né, precursores hormonais que estão relacionados diretamente com o sono, né? Então, quando tu tem essa privação, o metabolismo já... Exatamente. Quando tem uma privação de sono, ou quando tu acorda, dorme muito pouco, o teu organismo acaba liberando alguns hormônios, né? Os dois principais, eu diria, noradrenalina e cortisol. Então, quando a gente pega os nossos pacientes obesos e que sofrem com compulsão e com ansiedade, o que a gente observa? Quando a gente dosa cortisol, geralmente o cortisol matinal, eles estão sempre com cortisol bem elevado, né? Isso pode estar muito relacionado a uma noite de sono muito ruim. E cortisol, se tu tem um nível de ansiedade, de tensão alto, tu está sempre liberando cortisol, noradrenalina. Ou seja, eles não são liberados só dentro do teu ciclo circadiano fisiológico. Sim. Né?
dentro dos horários pré-estabelecidos. Eles ficam sofrendo picos. Então, tu fica numa tempestade hormonal que é muito ruim, muito deletéria. E isso contribui demais para o ganho de peso ou para aquele paciente que está tentando perder peso, para perder realmente o peso. Não é à toa que a gente vê um termo sendo bastante utilizado frequentemente, assim, que o cortisol é o hormônio da depressão, o hormônio do problema, assim, né? Cara, é muito nocivo. Eles são hormônios muito úteis, tá, Edson? Sim. Muito úteis quando a gente está numa situação de estresse agudo, em que a gente precisa resolver coisas, né? Ou numa situação de luta ou fuga. Tá. Nesses momentos, esses hormônios são absolutamente essenciais, porque eles vão gerar um estado de alerta muito necessário para a resolução de problemas ou para fugir de um grande perigo. Tá. Ou de uma iminência de morte. Tensão. O problema não são esses picos. O problema é os níveis basais, os níveis ficarem altos, basalmente sempre elevados e ficarem fazendo picos muito recorrentes. Já está alto e ainda sobe em alguns momentos. Né? Exatamente. A gente vê bastante pessoas, quando a gente trabalhava muito, né? Hoje a gente trabalha pouco, né? Com alunos mais individualizados, mas quando a gente trabalhava bastante, assim, era bem comum. As pessoas chegando com os marcadores assim, de cortisol bem alto e com vários problemas Isso acaba afetando o ganho de massa muscular, o cara acaba fazendo catabolismo. Não dorme bem, acaba não se alimenta bem, não ganha massa muscular. E aí, quando essas coisas não ocorrem, eles se frustram e saem da academia. Então, esse entendimento todo é extremamente importante e as pessoas precisam ter clareza sobre isso. Por quê? Para que quando aconteça, a gente viu, olha só o que está acontecendo. Vamos revisar? Entendeu? Aí a pessoa começa a identificar, começa a fazer uma autocrítica. Cara, é verdade, eu preciso mudar isso aí. Doutor, nesse assunto, né, entrando agora diretamente na abordagem, né, clínica, acho que quando o pessoal chega no núcleo, né, no núcleo lá da clínica, a medicação geralmente é o primeiro passo, assim, indiferentemente da estratégia que vai ser abordada. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão alimentar, né? Geralmente o pessoal procura na clínica, está mais relacionado à compulsão alimentar, né? Problema de obesidade e tal. Não, doutor, é um mix assim. As pessoas que procuram a gente no centro de obesidade da Ostrema, hoje existem diferentes categorias, né? Pacientes que estão em sobrepeso, pacientes com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? Que é a obesidade severa. Então, as abordagens, elas diferem, elas precisam ser personalizadas. Né? Tem como a gente padronizar tratamentos, a gente precisa personalizar de acordo com o nível de obesidade, com o estilo de vida. As experiências da pessoa. Perfeito, com perfil alimentar, se o paciente é um comedor de volume, é um beliscador. Então, ter esse inventário alimentar muito bem definido é bem importante para a gente tomar uma decisão. A presença de comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, se já teve doenças cardiovasculares ou tem, e avaliar a qualidade de sono. Eu diria para ti que basicamente, fundamentalmente isso, IMC, qualidade do sono, perfil alimentar, presença de comorbidades, se a gente pudesse estabelecer pilares. É claro que outras coisas precisam ser analisadas também, né? Mas eu penso que se a gente seguir esses pilares, a gente já consegue ter uma visão muito precisa, uma visão de 360 graus desse paciente para poder ajudá-lo. Eu acredito bastante, é uma coisa que eu tento passar muito para os profissionais, para os colegas que trabalham com a gente, a Júlia trabalha com a gente no núcleo, que é o seguinte: uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão. E quando a gente lida com obesidade, não tem como a gente querer fazer tratamentos isolados. A gente precisa, e eu acredito muito em tratamentos combinados, em tratamentos híbridos para a obesidade. Por exemplo, dieta low carb. Então, dieta low carb é uma excelente alternativa de dieta
já consagrada em termos de ciência nutricional, de estudos científicos, já ganhou de 50, né, a dieta low carb para processo de emagrecimento. Então, pacientes que fazem dieta low carb reduzem níveis de diabetes, melhoram refluxo, melhoram gordura no fígado, pacientes com ovário policístico melhoram e conseguem melhorar a fertilidade com dieta low carb. Então, ela é extremamente benéfica. E é um estilo de dieta que a gente defende muito. Tá. Na sequência, revisar a questão do sono. Então, psicólogo é importante, a nutripsicóloga são importantes para revisar, né? Na sequência, esse paciente tem indicação de usar medicação, ele tem ansiedade, tem uma compulsão bem estabelecida, isso está bem mapeado no dia a dia dele? Beleza, vamos começar com alguma medicação. E aí, na parte das medicações, existem várias medicações. Muito interessante a gente observar até bem pouco tempo, o arsenal de medicamentos anti-obesidade era bem restrito no Brasil, né? A gente estava restrito a mato, bupropiona, o Orlistat, né? Os famosos Xenical, a sibutramina, enfim, tinha um leque, um arsenal muito pequeno. E geralmente esse arsenal acabava gerando resultados muito pouco significativos, em torno de 5 a 8% de perda de peso, né? Nos últimos anos, Edson, no entanto, a gente vem observando, a indústria farmacêutica vem se debruçando em desenvolver medicamentos que agem não só no sistema nervoso central, mas agem no sistema digestivo. Uhum. E aí surgiu, agora mais antigamente, em tempos um pouquinho mais anteriores, a liraglutida. Lembra da liraglutida? 2016, mais ou menos? Victoza, Saxenda, medicação que a gente chama de análogo do GLP-1, hormônio que é produzido no intestino. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse mecanismo. E a Saxenda e a Victoza, elas explodiram, né? Elas foram idealizadas para aumentar a sensibilidade à insulina e ajudar pacientes diabéticos. E depois se viu durante os estudos que esses pacientes perdiam peso. Então, elas começaram a ser usadas para tratamento da obesidade também. Sim. Foram logo aprovadas. Na sequência, veio a evolução da liraglutida, que é a semaglutida. E a semaglutida, que já é injetável, né, explodiu através do nome comercial Ozempic. Ozempic. Em tempos aí estava em falta no mercado, né? Em falta no mercado. Por quê? Porque da mesma forma que a Victoza e a Saxenda, o Ozempic também foi utilizado inicialmente para tratamento de pacientes diabéticos, teve muito bons resultados. E os caras viram que ele ajudou os pacientes a emagrecer também. E o próprio emagrecimento também ajuda a melhorar a resistência insulínica típica do paciente diabético. E aí ele explodiu, né, como uma medicação para o tratamento da obesidade. Aí a gente saiu de uma primeira geração de medicamentos de 5 a 8% de perda de peso e fomos para 12, 13%. Agora, mais recentemente, o ano passado, surgiu o Wegovy. O Wegovy é a semaglutida, só que numa dose maior. Sim. Né? Eu acho que não foi aprovado no uso no Brasil ainda, ou já foi? Acho que era uma que foi aprovada agora há pouco tempo nos Estados Unidos, né? O Wegovy já está começando a ser utilizado. O que essas medicações todas elas têm em comum? Elas são o que a gente chama de agonistas GLP-1. Tá. Então, o pessoal entendeu, o GLP-1 ele é um hormônio que é produzido no intestino. E o que esse hormônio faz? Esse hormônio ele gera duas mensagens. Ele diz o seguinte: geralmente quando a gente come, a gente está comendo, o estômago está se enchendo, e o estômago é um órgão mais de armazenamento. E ele vai jogando o alimento para dentro do intestino. Quando o alimento vai entrando para dentro do duodeno e do intestino, o duodeno e o intestino se distendem e liberam o GLP-1. Aí o GLP-1 liberado na circulação, ele diz assim, ó, estômago, segura um pouquinho, não precisa mais mandar comida para cá, aqui já está cheio. Então, ele fala isso para o estômago. O resultado disso é um retardo do esvaziamento gástrico.
E o GLP-1 vai lá no cérebro, no nosso cérebro, e diz assim, ó, segura, o estômago tá cheio, não precisa mais comer, tá tudo certo. Então ele acaba gerando esses dois efeitos. E o resultado disso é um paciente com saciedade e com aquela sensação de empanzinamento, de empachamento típica. Cheio. Se sentindo cheio mesmo não tendo comido, né? Então, o GLP-1 e, no caso, o Ozempic, essas medicações, eles fazem isso, eles retardam o esvaziamento gástrico, gerando uma sensação de saciedade, e também agem no cérebro, no centro de saciedade, dizendo que não há necessidade de comer mais. Doutor, essas medicações, né, a Ozempic e similares aí, elas têm uma ação direta no recrutamento, por exemplo, do tecido adiposo, sabe, para a oxidação de gordura mesmo, para o gasto de gordura, ou não tem uma ação direta? Não, o que acontece é que essas medicações elas geram uma perda de peso, mas elas não agem sobre, elas não têm ação direta propriamente sobre micronutrientes, Sim. assim, né? Elas fazem com que o paciente coma menos. Está relacionado ao déficit calórico, basicamente. Só que, o que acontece, para as pessoas entenderem, quando a pessoa toma Ozempic, ou agora mais recentemente o Wegovy, que é o mesmo medicamento, eles ficam saciados e comem menos, e por isso emagrecem. Só que eles comem menos, Edson, de tudo. Eles comem menos carboidrato, menos proteína, menos gordura, e isso acaba gerando emagrecimento. O que acontece? Acontece que há um recrutamento de gordura, porque esse medicamento gera uma redução de ingesta também de açúcar. Normalmente em que tu come menos açúcar, o teu corpo precisa de energia. Então o que ele vai fazer? Se o teu organismo está lá, né? Uhum. Qual é a prioridade? A prioridade é sempre o açúcar, né? Usar o açúcar como fonte de energia. Se eu estou deixando de comer, o açúcar aos poucos vai entrando para dentro das células, vai sendo gerando energia, chega uma hora que esse açúcar baixa. Qual é o próximo? É a gordura. Então ele começa a fazer beta-oxidação. Mas aí no caso é pelo processo, o ciclo natural pelo normal. Ciclo natural. Né, que o exercício também leva, né? Aquela coisa toda. Não, entendi. Porque, por exemplo, a gente tem ali, né, durante o exercício, alguns neurotransmissores ali que são liberados também, que ajudam na captação, por exemplo, a musculação, o treino de força, né? Ajuda a liberar, né, alguns neurotransmissores que ajudam realmente, vão lá na célula adiposa e mandam um recadinho, ó, libera aí a gordurinha, facilita que a galera precisa usar aqui, né, de maneira geral. Essa era uma dúvida que eu tinha com relação a essas medicações. Isso é naturalmente mais intenso se o paciente eventualmente já está comendo menos carboidrato e não come carboidrato antes do treino. Ele acaba recrutando, fazendo mais lipólise. Pula uma etapa, né? No treino, e depois do treino ainda tem aquela queima de gordura. Que esse é um dos princípios de um dos protocolos que a gente usa no treinamento, que é o exercício em jejum, né? Sem comer nada. Que em alguns casos, para algumas pessoas são indicados e para outras não. Assim como os tratamentos, né, os protocolos de treinamento, eles têm indicações específicas para cada grupo de pessoas, né? Mas o princípio é esse, né? Pular, acelerar a etapa, né? Sabe, tem uma coisa interessante em relação a essas medicações que talvez não se fale muito. No momento em que os caras estudaram o efeito do Ozempic, eles observaram que também havia perda de massa muscular. Aparentemente, o que se observa o que se sabe pelos estudos é que o Ozempic, a semaglutida, não tem uma ação direta sobre perda de músculo. Mas quando você usa a medicação, você come a proteína também de menos. Quando tu tá estufado, te dá vontade de comer churrasco, gordura, lasanha? Não dá vontade. Não. Então, não dá vontade de comer nada, na verdade, né? Então, as pessoas comem menos proteína. O que acontece? O que os estudos observaram? Uma perda de massa muscular. Os caras fizeram bioimpedância e observaram que no processo de emagrecimento, além da perda de massa gordurosa, havia perda de massa muscular também, da ordem de 20 a 40%. Nossa! Ou seja, de 10 quilos perdidos,
De 2 a 4 era... 2 a 4 era massa muscular. Beleza, mas como é que eu posso suavizar isso? Aí entra a dieta low carb, rica em proteína, eventualmente a suplementação, whey ou creatina, que podem ajudar a mitigar, suavizar essa perda de massa muscular. E se o cara está fazendo Ozempic e não está comendo bem, se ele vai lá fazer o treinamento, o que vai acontecer? Ele vai catabolizar. Hipoglicemia, a pessoa também passa mal. Vai fazer vezes. hipoglicemia e em relação à parte muscular, ele vai catabolizar, porque ele não está bem nutrido, ele está perdendo peso, mas não está tendo um aporte de proteínas adequado por conta desse efeito de empachamento causado pela medicação. Então ele não come proteína, vai lá, treina pesado e ao invés dele ganhar massa, ele perde. Degrada, né? Uma coisa é certa, o corpo vai dar um jeito de achar energia, né? Então ele vai gastar o que tiver que gastar. Músculo é uma fonte de energia. Exatamente. Né? A galera acaba se esquecendo disso um pouco. Então, mais uma vez, a importância... Faz sentido, né? Do conjunto. O médico, né? Achou que era interessante usar essa medicação, só que ele está acompanhado também com a Nutri, que vai balancear a dieta para que não aconteça isso. E aí a gente vai um pouquinho mais longe. O Ozempic precisa ser usado sempre para todo mundo? A resposta é não. Muitas vezes a gente pode usar combinações de medicamentos, como, por exemplo, a bupropiona e o topiramato, que particularmente eu gosto bastante. São duas medicações muito boas para trabalhar essa gangorra da compulsão e deixar essa gangorra mais... estável. Ela fica mais estável. Ao invés dela ficar com uma amplitude muito grande entre prazer e anedonia, essas medicações ela deixa essa gangorra mais estável. Em outras palavras, é como se a gente pegasse a fome emocional e separasse ela da fome orgânica, né? Para o pessoal que está em casa entender, tem muita diferença. A fome orgânica é aquela fome em salvas, né? Ela vem, se você não comer e estiver no seu dia a dia trabalhando, ela vai embora, né? Daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela vai embora. E a fome emocional eu preciso comer, senão eu vou morrer. E geralmente ela precisa comer mesmo, muitas vezes mesmo, que ela não sinta vontade. E geralmente está ligado a algum tipo de alimento específico, né? Chocolate, gordura... Geralmente alimentos hiperpalatáveis, hipersaborosos, né? Sim, que vai dar aquela sensação momentânea ali de prazer, né? Ô, doutor, e o efeito colateral? Porque a gente vê hoje, realmente, a gente pode dizer que está tendo um uso indiscriminado, né? As pessoas em casa querem emagrecer, vou lá comprar o Ozempic, né? Tanto é que ficou em falta no mercado, a gente comentou isso agora. O que a gente vem, né, tendo de efeitos colaterais? Existe? Não existe? Como que tá? Eu acho que os efeitos colaterais geralmente são esses bem comuns, né? Então essa sensação de náusea é um efeito colateral, mas que é o efeito atingido propositalmente, né? De fazer a pessoa não comer. Diarreia eventualmente pode ocorrer, né? Então, geralmente são esses os efeitos colaterais. E eles são muito dose dependentes. Então, com doses maiores, como por exemplo no Wegovy, o Ozempic é de 1 miligrama e o Wegovy já é de 2,4 miligramas. Claro que a gente habitualmente não começa nessas doses, né? A gente começa com doses menores e vai escalonando e vai observando os efeitos e a tolerância do paciente. Mas o fato é que nessas doses o paciente já tem esses efeitos colaterais de uma forma mais significativa. Claro que isso varia de paciente para paciente, né? É muito individual, né? Sim. Mas chama muito a atenção essa questão da perda de massa muscular. E aí, quando o paciente está usando essa medicação, é bem importante a gente atentar e reforçar a mudança do estilo de vida. Ou seja, eu não posso jogar todos os holofotes para o Ozempic. O paciente precisa entender que com o Ozempic ele vai perder peso, certo? Mas ele precisa cuidar da alimentação e precisa fazer atividade física e precisa dormir bem. Se ele não tiver essa base da mudança do estilo de vida bem definida e bem organizada, bem disciplinada, quando ele para de usar o Ozempic, ou seja lá qual for a medicação, o que acontece? Retorna. Ele reganha, ele vai reganhar peso. E os estudos mostraram isso também. E se isso ocorreu é porque não houve a
permanência da mudança de estilo de vida. Sim, não houve né, incremento de novos hábitos e abandono de velhos hábitos, né? Uma analogia é aquela muleta eterna, né? A pessoa não usou a muleta durante um tratamento e abandonou, né? Essa mesma linha de raciocínio, Edson, essa mesma linha de raciocínio a gente usa para o balão intragástrico. Cara, o balão intragástrico, para mim, ele é uma commodity. Ele não é o protagonista do processo, ele é uma commodity. Às vezes a gente vê o médico falando, batendo, explicando sobre o balão intragástrico. Cara, o paciente vem na consulta e quer botar balão, o que eu menos falo para ele é sobre o balão. Primeiro que ele já pesquisou, ele já sabe como é que funciona, ele já sabe como coloca, ele já sabe como tira, ele já sabe os efeitos, ele já sabe muitas vezes que vai ter um período de adaptação e vai sofrer um pouquinho no início. Então, muitas vezes a nossa consulta é mais para fazer todas aquelas coisas que a gente falou antes. Sim. Cara, ajudar ele a organizar a vida dele, ajudar ele a incorporar a mudança de estilo de vida. Às vezes a gente atende empresários, né? Pessoas que têm muita atividade. Quer dizer, como é que a gente cumpre esse desafio, né, de incorporar a mudança de estilo de vida dentro do dia a dia do cara? Sim. E dentro desse processo, ele dormir melhor, ele comer certinho, nas horas certas, e dentro desse processo a gente poder inserir o balão intragástrico para ajudar a maximizar a perda de peso dele. E continuar assim que o período Exatamente. Porque o que acontece? Se tu não fizer isso, se o cara deposita toda a energia, todos os holofotes no balão, depois tira o balão, o cara ganha. O balão não funciona. Então, não adianta querer fazer uma coisa só. Você precisa, obesidade é doença complexa, crônica, incurável, recorrente. Você precisa trabalhar com várias frentes. E várias frentes não necessariamente juntas, né? Não precisa botar cavalaria, artilharia, infantaria, Paredão, né? todo mundo junto. Tu pode começar com um, daqui a pouco tu entra com o outro, daqui a pouco, entendeu? Determinadas fases do tratamento. Exatamente. Né? Tipo assim, o cara tá perdendo peso nos primeiros meses com balão. Eu não vou entrar com medicação para ajudar ele a emagrecer. Eu posso usar uma medicação para ansiedade, para compulsão, para ele melhorar. Mas depois que ele fizer um platô, por exemplo, eu posso usar uma medicação para destravar. E ele seguir perdendo a perda de peso. Mas sempre controlando o sono, vendo se ele está fazendo atividade física, se essa atividade física está sendo efetiva e vendo se ele está se alimentando legal. Então a gente vai controlando o paciente dessa forma. É a caixa de ferramenta e utilizando cada ferramenta na sua hora, né, doutor? Exatamente. Doutor, uma coisa também que eu vejo bastante, né, é o preconceito com relação às medicações que auxiliam no emagrecimento. A gente vê, fulano emagreceu porque está tomando remédio. Olha lá, pode ver que vai tomar remédio para emagrecer. É como as pessoas têm essa distorção, né, do remédio, o preconceito mesmo. É um preconceito que eu acho que está muito relacionado à falta de informação, né? Porque é um fortíssimo recurso para ajudar as pessoas, né? Claro, orientadas e no momento certo, né, de utilizar esses... É interessante, né? Ninguém, quando tu vê um cara mais sarado, com mais músculo, ninguém fica dizendo assim, claro, né? Foi pra academia, né? Foi lá, né? Claro, ele foi pra musculação, né? Mudou de vida, a dieta, pode ver que tá vindo. Mas é óbvio que ele foi pra academia, entendeu? Então a academia é um recurso extremamente necessário pra saúde, né? Mas também pra tu ganhar músculo, ganhar massa muscular. Da mesma forma a medicação. A medicação pode ser um recurso temporário ou de longa data, né, de longo tempo, para ajudar o paciente não só a perder peso, mas a ajudá-lo a manter o peso perdido. E isso não tem demérito nenhum. Sim. Faz parte. A gente está lidando com uma doença difícil. Como é que eu vou querer tratar de forma simplificada uma doença que é de difícil tratamento? Não tem como. Não tem milagre. Não tem milagre, e eu vejo as pessoas também julgando muito, né, a galera com sobrepeso, obeso, né, até obesidade mórbida. Não para de comer, né, também, mas isso tudo são gatilhos, né, doutor? Então tá tudo são relacionado. Crenças, né? São crenças que as pessoas têm, né?
de achar que o paciente que sofre com excesso de peso Só fechar a boca. é má fé, é má vontade, é desleixo, e não é, né? Não é passar a mão, né? Sim, sim. É diferente, Ele tem diferente da apologia à obesidade, né? Que hoje fala, ser gordinho é bonito. Sim. Não é saudável. Não é Você saudável. tem que sair dessa categoria de risco e ponto final. Você está Exatamente. inflamado. Não tem nada de beleza propriamente disso, né? Propriamente nisso. Então, as pessoas precisam mudar. Por que isso acontece? Porque o entendimento das pessoas, e isso é perfeitamente compreensível, porque as pessoas, em geral, são ignorantes. Não é ignorante ser estúpido, sim. é ignorante no sentido Falta de informação. de ignorar o conhecimento. São ignorantes no entendimento de que a obesidade não é uma condição, é uma doença. Sim. Né? E no momento em que ela for tratada como doença, isso vale não só para a percepção das pessoas em geral, mas também para a comunidade médica, tá? Ou seja, ela ser tratada como doença verdadeiramente e que deve ser combatida de forma assertiva, as coisas vão mudar. Levar a sério, tu sabes que a gente fez uma live aí, eu, né, fiz uma live com um outro doutor aí, médico também, cardiologista, e a gente até tocou nesse assunto, né, que a gente passou agora pelo Outubro Rosa, agora é Novembro Azul, né, é uma coisa assim, né, e a gente tem essas campanhas muito fortes, assim, relacionadas a algumas doenças, né, que tem um marketing gigante que tem que ter, legal, bacana, só que a doença, a obesidade, que mata mais do que essas doenças juntas, não tem essa ênfase na saúde pública, né, eu digo. Não tem. É uma falha gigante, assim, né? Quando a gente vai para o sistema de saúde, e a Júlia poderia, se estivesse aqui, poderia nos validar essa informação, a gente vê programas de antitabagismo, programas para suspensão e controle do álcool, para diabetes, né? Para hipertensão, mas você não vê um grupo de obesidade. Você não vê equipes multidisciplinares sincronizadas atendendo os pacientes com obesidade, né? Isso é uma coisa surpreendente, é muito interessante. Acho que isso é mais comum de a gente ver, né, nos bairros, assim, essas academias ao ar livre, né, que é uma medida, na minha opinião, extremamente ineficaz, porque se uma academia, né, se um centro de treinamento que tenha profissionais lá para te auxiliar, tu já tem essa resistência, tu imagina um espaço... Isso é só manobra política, né? Exato, né? É só manobra de demagogia e política, isso não tem benefício nenhum. Não tem né? efeito não nenhum. Tem benefício nenhum. O que a gente vê ali são velhinhos. Velhinhos indo ali, fazendo atividades físicas muito pontuais, muito lúdicas, conversando, mas a academia não é utilizada como... A gente vê, na verdade, nos Estados Unidos, essas academias ao ar livre, os bodybuilders, né? Os caras lá treinando. A galera que já é adepta. As academias na beira da praia, a galera treinando. Pô, tem o Arnold Schwarzenegger, tem um monte de vídeo dele, né? Treinando nessas academias de rua. Isso é muito bacana, mas tu não vai ver pacientes que sofrem com obesidade indo de forma recorrente, de forma disciplinada. Até porque essa galera geralmente já tem que também é muito compreensível, essa galera já tem um pouco, né, de aversão, até mesmo, às vezes, pelo aspecto físico que ela se encontra. Perfeito. Não vou numa academia onde é todo mundo magro e tal. Uma aluna minha que é um engraçado, ela me disse uma frase que academia existem 2 tipos de pessoa. A que não precisa e a que não adianta, né? Uma brincadeira que ela fez assim. Mas geralmente as pessoas têm esse, né? Quem está realmente acima do peso, sobrepeso. Isso a gente não está falando de pessoas que estão 5 quilinhos, 6 quilinhos, até mesmo 10 quilos, dependendo da estatura. Esse é o cara que vai para academia. Esse é o cara que vai. Agora, 20 quilos, 30 quilos... É mais difícil, É mais difícil. Mas eu acho muito bonito, tá? Eu acho muito bacana, assim. Eu vou para academia 4 vezes na semana e, frequentemente, eu estou começando a ver pessoas... Isso é um movimento bem crescente, tá? Estou começando a ver pessoas com bastante excesso de peso indo na academia e em horários de pico. Tá. Cara, isso eu fico muito feliz, sabe? Sim. Eu fico muito feliz de ver as pessoas... Ou seja, a mentalidade aos poucos está mudando. Está mudando. As pessoas estão dando prioridade. E é muito bacana e muito inspirador as pessoas... saírem daquela zona de conforto, saírem daquela zona de fragilidade e de trauma emocional, de sofrerem isolamento, bullying, não serem bem vistas na academia e dizer assim, cara, eu vou lá, eu não quero nem saber, foda-se.
entendeu? Eu vou lá e vou treinar. Sim. E, Esqueceu. cara, muito bacana. Doutor, eu tenho um aluno na unidade de Criciúma, Sidney, o nome dele. Ele fez há uns 4 ou 5 anos atrás a cirurgia bariátrica. Né? Quando ele começou a treinar comigo, fazia 1 ano que ele tinha feito. Tava naquele processo ali de começando a retornar ao exercício e tal. E ele é um dos meus alunos que mais treina hoje lá em Criciúma. Ele tá com o corpo extremamente assim definido. Ele perdeu ao todo... Suplementa. Mais de 40 quilos ele perdeu. Top. Ele me mostrou o antes assim dele. Eu não conheci, né? Porque quando ele chegou ele já tinha perdido bastante peso. Mas realmente ele absorveu o conteúdo do grupo multidisciplinar. Assim. Ele mudou, né? Fez o processo que tinha que ser feito. Mudou a vida e hoje está lá. Eu estava falando com ele essa semana que eu queria trazer ele aqui um dia também para... Porque é legal, né? As pessoas motivam, né? Bacana. A galera que passou por uma situação extrema, né? Que ele 40 quilos, né? Ele realmente estava bastante obeso. E hoje está aqui, está mais magro que eu, se colocar na ponta do lápis e... É muito bacana a gente ver o relato, né? Mas quando a gente vai analisar, os pacientes que fizeram bariátrica, isso é uma minoria, tá? A imensa maioria dos pacientes não estão fazendo atividade física ainda. E a gente bate nisso muito forte, tá? Isso é pactuado com eles quando eles vão operar, né? Que é a necessidade de fazer atividade física. Musculação, não é hidroginástica. Sim, sim. É caminhada. Algo com impacto, Musculação, né? Com exercícios resistidos, né? Adequados para aquele paciente, para aquele perfil de paciente. Então a gente pactua isso muito forte. Não, vou começar na academia semana que vem. Beleza, passa o nome do personal que a gente vai entrar em contato. Não é assim. Não, que bom, é bem importante você fazer atividade física. Não. Passe o nome do personal que nós vamos trocar uma ideia com ele. Ou faz ou, assim, ou tá fora. É cara, quase que isso, doutor. Cara, é que assim, não dá para ficar seduzindo. Sim. Entendeu? Não dá para ser o doutor sedutor e dizer assim, não, a cirurgia vai te ajudar a melhorar tudo. Não é só a cirurgia. Cirurgia faz parte desses tratamentos híbridos, dessa combinação. Mas as outras coisas têm muita força. Né? Tem muita força também. O trabalho em conjunto, né? Nós vamos fazer uma academia lá no estacionamento da clínica lá, doutor. Tem bastante espaço. Show de bola. A galera já sai ali, já passa na academia, já treina, né? Bora. Doutor, eu acho que como é que tá o nosso tempo aqui? Estamos já estourando o nosso tempo. Esse é um assunto... Puta, foi rápido, né? Oh, meu Deus, passou, já deu 1 hora e alguma coisa. Esse assunto é sempre legal, né? Sempre bacana, porque na verdade ele é muito grande, ele é muito amplo. Tem várias vertentes. A gente pode trazer para o lado do exercício, a gente pode trazer para o lado do tratamento medicamentoso, a gente pode trazer para os procedimentos mais invasivos, enfim. Então é muito ramificado, né? Sabe que agora tem outras 2 medicações que estão entrando no mercado. Uma delas foi aprovada ontem pelo FDA. No Brasil ela já tá sendo usada para tratamento da diabetes, que é a tirzepatida. Tá. Ela é um agonista duplo, então ela atua sobre 2 hormônios. A semaglutida, o pessoal está em casa entender, ela age sobre um hormônio. A tirzepatida, ela age sobre 2 hormônios, os GLP-1 e o GIP. Tá. GIP. E o que a gente observa? Que os pacientes que usaram tirzepatida perderam peso da ordem de 20%. Nossa. 18% a 20%. Então, um resultado muito interessante. Nome comercial, Mounjaro. Tá. Mounjaro. Agora me familiarizei. É uma medicação bem interessante e provavelmente vai ganhar força. E ainda está em estudo, mas não foi liberada ainda, retatrutida. Retatrutida, o nome é até bem difícil de... Retatrutida é um agonista triplo, age sobre 3 hormônios, 3 substâncias, para potencializar a perda de peso, e os estudos têm mostrado uma perda em torno de 25%. Nossa. Então essa medicações com resultados nunca antes vistos no tratamento medicamentoso da obesidade e que vem revolucionando o processo de perda de peso. Sabe que uma coisa interessante, eu vi um podcast recentemente do Dr. Souto, que é um defensor nato, um estudioso da ciência low carb, da dieta low carb. Ele estava falando que agora existe um chamado efeito Ozempic. O efeito Ozempic sobre a indústria alimentícia.
Ou seja, esses medicamentos que estão surgindo e vêm sendo capitaneados pela semaglutida, e anteriormente pela liraglutida, agora pela semaglutida, pelo Ozempic, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia está de olho nisso. Por quê? Porque as pessoas estão comendo mais ou menos com essas medicações? Menos. Então, isso vai muito provavelmente mudar toda a indústria alimentícia e está mudando o comportamento de consumo. As pessoas vão comer menos em quantidades menores. Então, a indústria precisa se adaptar. O consumo vai diminuir. Exatamente. Então, só para vocês verem o quanto uma intervenção medicamentosa pode estar impactando todos os padrões de consumo e, consequentemente, o que a indústria alimentícia faz. Todo o ecossistema. Todo o ecossistema. Por exemplo, as pessoas que usam Ozempic, naturalmente, ao perder peso e usando essas medicações, elas vão também para a academia. Elas vão perder peso, vão se sentir mais confiantes e vão para a academia. Então, além do gasto com Ozempic, elas vão começar a gastar mais com alimentos mais integrais e mais orgânicos, cujo custo é maior, e vão começar a gastar mais com academias e com roupas fitness, porque vão se sentir melhor. Então, vai gerar uma série de consequências de aumento de gastos e isso vai gerar uma reformulação com certeza, de toda a indústria. Esse movimento já começou alguns anos atrás, né, sem os medicamentos, mas a percepção das pessoas por hábitos mais saudáveis, né, tanto é que grandes empresas começaram já a colocar um bracinho, né, na dita indústria fit, né, por exemplo, a Coca-Cola hoje, né, já faz alguns anos que tem empresas de suco, empresas de água, porque também sabe-se, né, que o uso indiscriminado de refrigerantes e tal. Os caras estão de olho, né? Os caras estão sempre de olho aqui no mercado, porque o mercado ele é mutante, né? Coca-Cola libera muita dopamina. É? Nossa, dá muita sensação de prazer, né? Mas sabe quais são as coisas que mais geram liberação de dopamina? Anfetaminas, drogas, né? Elas geram uma liberação de dopamina gigantesca. Inclusive, em alguns países, né, o uso de algumas anfetaminas para o tratamento de obesidade, tem algumas vertentes que usam, né, o uso de algumas anfetaminas, assim, relacionadas ao perda de peso, assim, que são extremamente agudas. Sim. Né? A perda de peso Só que, obviamente, né, o efeito colateral, ele vem... O efeito colateral junto, né? Não é interessante. Portanto, a gente sempre volta para a origem. Se não dormir bem, não se alimentar bem e não fizer atividade física, na suspensão da medicação, o peso volta. Volta, né? Então é isso, meu povo. O recado que fica procure profissionais e, de preferência, né, múltiplos profissionais se você se encontra num quadro realmente um pouco mais complicado, né, relacionado a ganho de peso, ou até mesmo compulsão por algum hábito que não vai te trazer benefício nenhum, né, doutor? Então, mais uma vez eu queria te agradecer, né? A Júlia acabou não participando, não deu tempo de ela chegar, então em nome da Júlia, em nome do nosso podcast, né, é sempre um prazer trocar essa ideia, né, e com certeza terão outras oportunidades para que a gente bata mais papo e tente levar a informação mais longe, né, doutor? Muito top esse papo, foi muito bacana, né? A gente aprofundou bastante. Né? Foi, deu tempo, deu uma horinha e lá vai, né? A rapaziada aí da produção tá até meio braba ali com nós já. Doutor, então mais uma vez muito obrigado. Show de bola. Foi mais uma vez um prazer enorme. Show de bola. Até a próxima e tamo junto. Abraço.